Olá, tudo bem? Você está no canal Gerenciamento Profissional de Projetos. Se você já esteve por aqui antes, obrigado por retornar. Se é a primeira vez, sou o professor Marcelo Alvim Jorge, mestre em Ciência da Informação, mestre em Telemedicina e Telesaúde, professor universitário de graduação e pós-graduação e gerente de projetos certificado pelo PMI. A videoaula de hoje fala sobre a relação existente entre os projetos, programas e portfólios de uma organização. A videoaula de hoje é do nível básico e faz parte do curso básico de gerenciamento de projetos produzido pelo canal. Fique até o final e receba o bônus surpresa que estamos preparando especialmente para os nossos alunos. Vamos lá? Em organizações com alto grau de maturidade em gerenciamento de projetos, os projetos são empreendidos em um contexto mais amplo, onde também são encontrados outras figuras, como os programas e os portfólios. Observando a figura que está na tela ao lado, você já tem uma noção do relacionamento existente entre programas, portfólios e os projetos que os compõem. O que vem a ser um programa? Um programa é um conjunto de projetos relacionados, gerenciados de modo coordenado, a fim de obter benefícios que talvez os projetos não alcançassem, caso fossem gerenciados individualmente. Enquanto o foco do projeto é a entrega de um produto ou de um serviço a que ele se propôs entregar, a do programa é a realização de benefícios por ele perseguidos. O que são então benefícios? Os benefícios não são produtos, não são serviços, mas sim impactos e resultados percebidos pela sociedade, pela organização, por um órgão estatal, etc. Vemos então algumas características que são importantes e fundamentais dos programas. E a principal delas é não gerar um produto ou um serviço como resultado, e sim benefícios e impactos pretendidos. Um exemplo de um programa seria a construção de um complexo esportivo, onde existem projetos para o design e a construção do estádio, do ginásio poliesportivo, da piscina, dos vestiários, cabines de imprensa, estacionamento, etc. O gerenciamento de programas é então a gestão coordenada e centralizada de um programa, visando o alcance dos seus objetivos e benefícios estratégicos. No gerenciamento de programas é importante monitorar, controlar e integrar a interdependência entre os projetos. Vemos então o que há de mais importante na definição do programa, que é ser composto de projetos interrelacionados, interdependentes, que podem ser coordenados, que podem ser geridos de uma forma centralizada, de forma a centralizar os recursos por eles consumidos. O que vem a ser então um portfólio? Um portfólio é uma coleção de projetos, programas e outros trabalhos que estão agrupados com o propósito de facilitar o gerenciamento efetivo do trabalho para atender objetivos estratégicos organizacionais. Não há necessariamente vínculo direto entre os elementos que compõem o portfólio, ou seja, entre os projetos e programas que o compõem, pois eles não são necessariamente interdependentes ou interrelacionados. Portfólio, que muitas vezes é chamado de carteira de projetos, consiste nos trabalhos que estão em andamento ou que estão planejados, estando eles relacionados de alguma forma entre si ou não. Observe, então, que o objetivo maior do portfólio é facilitar o gerenciamento e atingir alguns objetivos estratégicos, e não fazer a coordenação centralizada de projetos, conforme vimos anteriormente e que é a característica principal dos programas. Enquanto os projetos e programas são temporários, os portfólios são contínuos, são permanentes. Uma organização pode ter, então, um único portfólio abrangente, abrangendo programas e projetos de toda a organização, por exemplo, os empreendimentos de um determinado ano, ou mais de um portfólio, tratando de áreas ou objetivos específicos. Gerenciamento de portfólio é, então, a gestão centralizada de um ou mais portfólios, que inclui a identificação, priorização, autorização, gerenciamento e controle dos projetos, programas e outros trabalhos que o compõem. Esse gerenciamento se concentra em garantir que os projetos e programas sejam analisados a fim de priorizar a alocação de recursos e sejam consistentes e alinhados às estratégias organizacionais. Observe, então, a não necessidade de alinhamento e de interdependência entre projetos e programas que compõem este portfólio. Na figura em tela, vemos todos esses conceitos colocados de uma forma de diagrama, de uma forma simbólica,
Na figura que está em tela, vemos todos esses conceitos e definições em forma de um diagrama. Vamos lá. Acima de tudo, existe o portfólio da empresa, considerando a empresa tendo um portfólio geral. Abaixo dele, outros portfólios, que são portfólios de áreas específicas, conforme vimos, ou até mesmo projetos ligados diretamente ao portfólio e programas. O portfólio de uma área específica, que você vê do seu lado esquerdo, ele pode ser composto de programas e projetos. Os programas têm os seus projetos que o compõem. Na figura central, projetos fazendo parte diretamente de um portfólio. Na figura do lado direito, vemos um programa que faz parte desse portfólio. Este programa, por sua vez, ele é composto de outros programas, de projetos e outros trabalhos, sendo que os programas sempre têm projetos que o compõem. Concluímos desta forma que os projetos eles existem sem um programa, mas não existe um programa que não tenha um projeto dentro dele. Vamos falar um pouco sobre o Escritório de Gerenciamento de Projetos, que já foi citado em aulas anteriores. O EGP, Escritório de Gerenciamento de Projetos, ou simplesmente EP, Escritório de Projetos, é conhecido também pela sigla em inglês PMO, que vem de Project Management Office. A ele são atribuídas várias responsabilidades relacionadas ao gerenciamento centralizado e coordenado de projetos, programas e portfólios sob seu domínio. A forma, a função e a estrutura específicas de um PMO depende das necessidades da organização a qual ele dá apoio. A sua principal função é, então, dar suporte aos gerentes de projeto, aos gerentes de programa e aos gerentes de portfólio da organização. A figura em tela, vemos exatamente isso. O EGP, ou PMO, toma conta de todos os projetos, programas e portfólios existentes na organização, dando suporte e apoio aos gerentes desses portfólios, programas e projetos. Os gerentes de projeto e o escritório de projetos normalmente buscam objetivos diferentes e são também orientados por requisitos diferentes. Vejamos, o gerente de projeto controla os recursos do seu projeto, enquanto o escritório de projetos otimiza os recursos que são compartilhados entre todos os projetos da organização. Os gerentes de projeto gerenciam restrições do seu projeto, como, por exemplo, escopo, tempo, custo, qualidade, que vimos anteriormente. Enquanto o escritório de projetos gerencia metodologias, padrões, riscos, oportunidades e interdependência entre os projetos. Observe a função educativa, a função de suporte, a função de apoio que um escritório de projetos dá aos gerentes de projetos a ele subordinados. Os gerentes de projeto concentram-se nos objetivos do projeto, não poderia ser diferente. O seu objetivo é exatamente fazer as entregas a que se propôs o seu projeto. Enquanto o escritório de projetos concentra-se nas oportunidades voltadas para os negócios, numa visão mais estratégica da organização. Isto colocado, vamos então ver algumas funções importantes de um escritório de gerenciamento de projetos. Compartilhar recursos entre os diversos projetos, de forma a otimizá-los. Criar metodologias, melhores práticas e padrões. Observe o aspecto normativo, educativo e de apoio aos gerentes de projeto, de fundamental importância, que é essa função do escritório de projetos. Fornecer orientação, aconselhamento, treinamento e supervisão aos gerentes de projeto a eles subordinados. Garantir conformidade com as políticas, procedimentos e modelos existentes na empresa, por meio de auditorias de projeto. Desenvolver e gerenciar políticas, procedimentos, formulários e também documentações. Coordenar as comunicações entre os projetos. Para finalizar, a figura em tela resume todos esses conceitos apresentados: portfólio, programa, projeto e acrescenta a figura do subprojeto. Vamos a ela de forma a tornar mais claro e inteligível este conteúdo. Projeto é um conjunto de projetos ou programas e também outros trabalhos e atividades que são agrupadas para facilitar o gerenciamento do trabalho, de tal forma a atingir objetivos estratégicos do negócio. Vamos relembrar que no portfólio não existe necessariamente a interdependência e o interrelacionamento entre os programas, trabalhos e projetos que estão dentro deste portfólio.
O agrupamento, ele é mais para facilitar o gerenciamento do trabalho e atingir objetivos estratégicos. Por sua vez, um programa é um conjunto de projetos relacionados, interdependentes, que são administrados de forma coordenada, para obter benefícios e controles que não seriam alcançados se eles fossem administrados isoladamente. Um exemplo típico é o compartilhamento de pessoas, compartilhamento de equipamentos, de materiais, ou seja, compartilhamento de recursos entre os projetos. Por sua vez, o projeto é um esforço temporário que cria um produto, serviço ou resultado único. O gerente de projetos que o lidera tem como objetivo principal realizar a entrega a que o projeto se propôs. E a figura do subprojeto é uma parte menor de um projeto maior e mais complexo, criado quando um projeto é subdividido em componentes ou partes mais facilmente gerenciáveis. Um subprojeto ele pode, inclusive, ser chamado de projeto e gerenciado como um projeto. Observe, então, que a figura de subprojeto é apenas didática, de forma que a gente reconhece que existe um projeto mais complexo que é dividido em subprojetos, mas todos eles usam as mesmas fontes e as mesmas técnicas e ferramentas que são usadas em um projeto individual. Como foi a sua experiência? Gostou dessa videoaula? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, envie sua mensagem, fale conosco e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se quiser sugerir algo, fale com a gente. A sua opinião é muito importante para sempre melhorarmos o nosso canal. Estamos encerrando esse vídeo e, conforme prometido, aqui está o seu bônus surpresa. Indo agora até a plataforma Hotmart, você pode usar o cupom GPP85OFF e adquirir o curso básico de gerenciamento de projetos. O curso básico de gerenciamento de projetos contempla 10 videoaulas do nível básico aqui do canal. Estão organizadas de forma a guiar e facilitar a sua aprendizagem. Ainda tem 4 videoaulas inéditas preparadas para o curso intermediário e que ainda não foram no ar aqui no canal. Elas estão sendo preparadas para serem lançadas em breve, mas você já poderá assisti-las e aprender com elas. Essas novas aulas são sobre o PMBOK e as duas versões principais do guia, o PMBOK 6 e o PMBOK 7. A versão 6 do PMBOK apresenta conceitos fundamentais do gerenciamento de projetos, como processos, grupos de processos e áreas do conhecimento, também chamadas gestões. Já o PMBOK 7, que acabou de sair do forno, traz conceitos inovadores, como o de domínio de desempenho e princípios de gerenciamento de projetos. Imperdível, não é mesmo? Corre lá na plataforma Hotmart, use o cupom GPP85OFF e garanta já o seu curso básico de gerenciamento de projetos, mas aproveite porque este cupom ele é válido por tempo limitado. Até breve, passe bem!